Olá, bom dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui no Baixada Esporte para trazer aí, ficar por dentro das últimas informações do peixe, nesta quarta-feira, hoje, 5 de novembro de 2025. Bom, o treino hoje vai ser à tarde, o treino hoje começa às 15h30 no CT Rei Pelé, e aí o técnico Vojvoda vai definir o Santos para esse compromisso. Ontem tivemos uma movimentação, né, com os jogadores, o Neymar apareceu no treino, participou da movimentação, mas a dúvida continua dele ficar de fora desse compromisso, mesmo porque nós ouvimos aí com o Léo, o Léo chamando ele, batendo um papo, né, para ver o que a gente espera do Neymar, mas a expectativa mesmo, né, por tudo aquilo que aconteceu, aquilo que ele já falou, que não gosta de jogar em grama sintética porque prejudica as suas contusões. Então, tudo isso aí está sendo levado em consideração pelo técnico Vojvoda e é bem provável que ele fique de fora. A novidade, a gente quer saber quem será o seu substituto, né? Qual jogador o Vojvoda vai colocar no lugar do Neymar. E a gente viu algumas movimentações da escalação, né, ontem mesmo, nesse treino que nós estamos vendo. Depois, na sequência, houve um treinamento coletivo, né? Primeiro foi o aquecimento dos jogadores e depois os jogadores acabaram participando do treinamento coletivo. E o Vojvoda fez algumas alterações na equipe, né? A zaga mantém a mesma, a única dúvida é na lateral esquerda entre Escobar e Souza. Ele treinou ontem, e até eu tinha comentado isso, que eu achei uma boa. Por quê? O Souza e o Escobar são jogadores que têm características diferentes. O Escobar é um jogador mais de marcação, ele é um cara mais forte na marcação, chega mais junto, não dá tanto espaço. O Souza é mais técnico, é aquele jogador que tem a qualidade do drible, tem a qualidade de ir no fundo, fazer cruzamento, bate bem para o gol, né? E ele tem a inteligência de fazer as tabelinhas que a gente já viu várias vezes, né? Ele tocar a bola para receber na frente, isso ele faz muito bem. Então, ontem no treinamento que eu fiquei sabendo, teve um momento que o Vojvoda colocou o Souza e o Escobar do mesmo lado. Fez o trabalho com os dois ali na lateral esquerda. E aí você tem mais volume de jogo por ali. Você tem mais cruzamentos para dentro da área, porque o Lautaro sempre reclama que a bola não chega nele. E com o Souza, a bola chega mais fácil, porque ele bate bem na bola. Ele levanta lá na linha de fundo, faz cruzamento perigoso. Então, pode ser uma novidade para o jogo de amanhã, surpreendendo o técnico Abel Ferreira. Com essa colocação ali, o Souza acaba ficando mais livre, é um jogador com qualidade no drible, no passe, é um jogador muito interessante nesse setor, e é por isso que pode acontecer essa novidade para enfrentar o Palmeiras. Do outro lado, aí a gente começa a analisar, né, o time que ele vai colocar no meio-campo, porque o William Arão entrou bem no último compromisso contra o Fortaleza. Deu uma sustentação boa ali atrás. O João Schmidt é outro jogador que vem atuando bem, né? Foi feita a substituição porque os dois têm a mesma função. Agora, para esse jogo, como é que vai ficar? Será que o William Arão vai sair de titular e aí o João Schmidt vai para o banco? Ou os dois vão atuar para fortalecer a marcação? Aí o William Arão seria o líbero, né, na zaga ali, aí você teria o Schmidt e o Zé Rafael. E aí no ataque você colocaria o Barreal ou o Roleiser, o Lautaro Dias, e do lado esquerdo, como eu falei, ou vai entrar o Barreal por ali, ou vai entrar o Souza para começar a partida. Ou o Souza entra no segundo tempo para fazer essa função, e aí o Barreal fica do lado esquerdo, né? O Guilherme, muito embora a gente vê que ele é um jogador que o Vojvoda gosta muito, mas a situação do Guilherme atualmente não é legal, não é boa, e ele deve ficar no banco mesmo, né, para fazer aí um segundo tempo, quando precisar, numa troca que o Vojvoda vai poder fazer. Então fica aí mesmo essas dúvidas com relação ao time do Santos. Tem ainda o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo pode entrar na equipe, vai saber se ele coloca o Vitor Hugo no time,
Numa dessa pode entrar o Vitor Hugo e você vai ter aí... aí fica a expectativa. Será que ele vai do Ilharão ou Schmidt, Zé Rafael e Vitor Hugo, né? Aí Roleiser, você tem por ali o Roleiser ainda pelo lado, você tem o Lautaro Dias e o Barreal. Então, será que é uma boa essa do Vitor Hugo? O Vitor Hugo também não jogou bem na última partida, mas jogo é jogo, né, amigão? Cada jogo tem uma história. Vamos ver, então, como é que vai ser essa formação que o técnico Vojvoda vai fazer. O mais importante é que o Santos tem que conseguir um resultado positivo amanhã lá. Né? Vai ser difícil? Vai. Vai porque o Palmeiras está embalado, o Palmeiras está com uma equipe muito forte. Eu até estava vendo a provável escalação do Palmeiras aí para pegar o Santos, né? Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez e Andréas Pereira, que meio campo forte, hein? Maurício, Felipe Anderson, ex-jogador do Santos, e Flaco Lopes e Vitor Roque. Joga com 3 atacantes ali, com 2 homens de marcação no meio campo. Quer dizer, o Palmeiras vai com tudo para cima, porque precisa também do resultado para se manter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, assim, ao meio-dia, nós vamos discutir mais isso, vamos levantar todas as dúvidas com relação à escalação do Santos e vamos também saber como o time do Santos vai se comportar para esse compromisso e de que maneira o Santos, né, vai poder conseguir um bom resultado. Eu tinha falado aqui que eu acho que e não adianta ficar repetindo, porque a CBF marcou e agora a gente tem que engolir sapo, né? Mas, na minha opinião, foi um erro gritante marcar esse jogo agora e depois, na sequência, um outro jogo com o Palmeiras. Porque o jogo do segundo turno vai ser jogado primeiro do que o do primeiro turno, né? O certo era o Santos ter enfrentado o Palmeiras em outra data, do primeiro turno. Não agora encavalar 2 partidas com o Palmeiras. Então a gente agora fica sempre na dúvida do que vai acontecer, né? Porque a gente fala e o futebol é detalhes, cara. O futebol é detalhes. Se o Santos joga essa partida contra o Palmeiras, essa que vai jogar amanhã, e que esse jogo fosse na Vila Belmiro, você teria muito mais chance de conseguir um resultado positivo. Concorda? Na Vila, aquela pressão, o torcedor vai pressionar para o Santos conseguir um bom resultado. E aí o Palmeiras pode perder o jogo na Vila, né? O jogo de volta seria no Allianz Parque. Só que esse jogo de volta, o Palmeiras teria 6 jogadores de desfalque. Jogadores que vão servir a seleção brasileira, que é o caso do Vitor Roque, jogadores que vão servir as suas seleções, como é o caso do Flaco Lopes, você tem ainda o Piquerez, você tem o Gustavo Gomes, né? Você tem esses jogadores que vão servir as suas seleções, entendeu? E aí tem o Andréas Pereira, aí você teria vários jogadores desfalcando o Palmeiras. Agora, os caras têm força na CBF? Lógico que tem, né? Lógico que tem. Agora, tudo bem, você vai falar, Guido, mas eles vão vir aqui na Vila Belmiro, também com os desfalques que você está falando. Tudo bem, eu concordo também, né? Só que o problema todo é você ter uma sequência de jogos perigosos, porque pega o Palmeiras quinta e pega o Flamengo no domingo, os 2 que estão brigando por título. Você já imaginou se o Santos perde os 2? Já imaginou como é que vai ser o clima? E aí, dependendo ainda do resultado do Vitória, que o Vitória jogando em casa contra o Internacional, e o Fortaleza pega o Ceará lá no Castelão, quer dizer, sabe, tem hora que você se preocupa mesmo, porque a tabela que foi meia dirigida acabou colocando o Santos numa situação delicada. Porque o Vitória faz 2 jogos em casa, seguidos, e o Santos faz 2 jogos fora de casa. O Vitória joga contra o Internacional e joga com o Botafogo em casa. E o Santos joga com o Palmeiras e com o Flamengo em casa. Então, meu amigo, tomara que o Santos reaja e consiga aí esse bom resultado contra a equipe do Palmeiras na próxima quinta-feira. Bom, deixa eu falar a respeito da reunião que aconteceu ontem. O presidente Marcelo Teixeira convocou vários segmentos do Santos para participarem de uma reunião de conciliação, uma reunião de união, uma reunião onde essas pessoas que foram
participar da reunião, escutaram o que o Marcelo Teixeira pediu para que haja união a partir de agora, principalmente não se pensar em eleição, se pensar em tirar o Santos dessa situação. Então, tivemos aí ex-candidatos que participaram, né? Que foram lá, no caso do Rodrigo Marino, né? Teve também outros ex-presidentes que concorreram, né? À presidência do clube. Tivemos alguns das torcidas organizadas, vários conselheiros, né? Pessoas que vivem o dia a dia do Santos, tiveram nessa reunião aí, e nessa daí o presidente explicou algumas coisas, e depois o pessoal fez perguntas, indagou algumas coisas. Quer dizer, no final do frigir dos ovos, a conversa foi para todo mundo se unir, né? Para que, a partir de agora, as coisas possam andar diferente com a ajuda de todos, né? O Santos precisa de união agora para poder sair dessa situação incômoda. Tudo é válido, mas o que é mais válido é os jogadores terem responsabilidade, é os jogadores terem na cabeça que eles estão no Santos Futebol Clube e que esses jogadores ganham bem, tudo em dia, salário em dia, vida boa no CT, e eles não podem fazer o que eles estão fazendo hoje. São jogadores que deveriam focar com unhas e dentes esses jogos que o Santos perdeu lá atrás, Vitória, Fortaleza, que hoje o Santos estaria numa situação totalmente diferente, 2 jogos em casa em que o Santos tinha que fazer 6 pontos, o Santos vacilou, patinou, e agora tem que correr atrás do prejuízo. Tudo bem que a gente sabe que com mais 4 vitórias, o Santos se afasta da zona de rebaixamento, né? Com 4 vitórias, o Santos faz 12 pontos, com o que ele tem hoje, ele vai a 45 pontos, está fora. Mas tem que ganhar os 4 jogos, que são os jogos em casa. Palmeiras, Mirassol, né? Sport e Cruzeiro. Esses jogos ele tem que ganhar em casa. Não são fáceis também, né? Acho que a única molezinha que tem aí é o Sport. O resto é tudo jogo duro. Palmeiras, jogo duro. Mirassol, jogo duro. Cruzeiro é pior ainda. A gente não sabe como é que vai estar o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então, meu amigo, o Santos perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento. E esses jogadores têm que se conscientizar disso. Que o nome deles também estão em jogo. Não é assim, o Santos é o... Não, eles também. Eles têm responsabilidade. Eles sabem muito bem o que representa o Santos. E eles aonde estão, uma vergonha. É uma vergonha você ver o Santos lá embaixo. Então, esses jogadores têm que ter mais responsabilidade e comprometimento. Está na hora de ter mais comprometimento. Se doar mais, sabe? Para poder vencer os jogos que ele tem pela frente. Mostrar que quando eles jogaram contra o Corinthians, não foi por acaso o que aconteceu naquele jogo. O Santos mostrou um futebol que todo mundo ficou super satisfeito. E a partir daquilo ali, o Santos desandou a maionese. Aí desandou mesmo. Perdeu do Vitória, empatou com o Vitória. Perdeu do Vitória, empatou com o Vitória, empatou com o Fortaleza. Né? Porque só não perdeu do Vitória também, porque a coisa ia ficar pior ainda, né? Mas, de um modo geral, meu amigo, a gente vê que está faltando comprometimento mesmo. Está faltando, sabe? Então, eu acho que, a partir de agora, esses jogadores têm que botar na cabeça que as coisas têm que mudar. Ontem eu escutei um papo furado, né? Ontem o pessoal comentando, o time não está jogando bem, que tem muita gente enciumada com o Neymar. Porque o Neymar é o Neymar lá dentro do vestiário, né? Tinha que controlar mais o vestiário. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se o jogador tiver inveja de outro jogador, esse cara tem que sumir, cara. Sabe? Sumir. Porque cada um conquista pela sua capacidade aquilo que ele tem. Se você tiver inveja de um jogador que conquistou tudo pelo seu talento, pela sua capacidade, você é um verdadeiro idiota. Essa é a verdade. Bem, meus amigos, a partir do meio-dia, nós vamos falar mais do Santos, vamos comentar mais do Santos e vocês participando do programa, tá bom? Eu quero você comentando, hein? Não esquece de dar o like aqui para a gente divulgar o nosso programa, os nossos noticiários, que é sempre muito bom. Um forte abraço a todos, saudações alvinegras e até logo mais.